Amigas e amigos, boemba, 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 diria José Simão, aquele conhecido humorista aí da mídia. Com base em documentos recolhidos pela Polícia Federal na residência de um diretor da empresa Odebrecht, começou-se a desvendar um esquema de poder paralelo conduzido pelas empreiteiras. Uma holding formada por 12 construtoras comandadas pela Odebrecht garantia a divisão equitativa entre as empreiteiras das obras realizadas com recursos do orçamento. As licitações eram fraudadas ou previamente acertadas. A vencedora repassava 36% do valor da obra à holding. Os parlamentares encarregados de incluir emendas no orçamento eram comissionados com 3% de um valor antecipadamente estipulado. Numa etapa anterior, governadores e prefeitos eram induzidos a aceitar as obras sugeridas pelas construtoras. O comprometimento se dava em 3 níveis: pagamento de propinas, ajuda para as campanhas políticas e presentes como obras de arte de alto valor. É um relatório da Operação Lava Jato? Uma investigação da Polícia Federal? Nada disso. É o relatório da CPI do Orçamento de 1993, apresentado pelo senador José Paulo Bisol, que era do PSB e que foi candidato a vice-presidente na chapa do Luiz Inácio Lula da Silva em 1989. Esse relatório causou um grande rebuliço. O presidente na época era o Itamar Franco, que havia substituído o Collor, que tinha sofrido o impeachment, e o Itamar Franco sugeriu que os ministros militares fossem consultados. E os ministros militares desaconselharam que o relatório fosse divulgado. Criou-se ali uma operação abafa, com essa consulta ao presidente Itamar Franco e aos ministros militares, e o relatório não foi divulgado. Mas a questão é que agora, quando a Operação Lava Jato diz que está fazendo tudo o que ela diz que está fazendo, ela simplesmente ignora esse dado, a mídia ignora esse dado da realidade, eles só negam esta informação para o povo brasileiro, para o seu distinto público. Este depoimento agora do Emílio Odebrecht, aí para o Sérgio Moro, como testemunha do caso lá do Marcelo Odebrecht, que é o filho dele, ele acabou revelando essa obviedade, quando ele disse que o Caixa 2 sempre existiu, que eles sempre colaboraram com o Caixa 2. A Odebrecht, como se vê aí nesse relatório da CPI do Orçamento, sempre foi a empresa chefe que comandava tudo isso. Eles operam nesse ramo desde a década de 1920. O avô do Emílio Odebrecht, que também era Emílio, já operava na década de 1920. O filho do Emílio, avô, que é o Norberto Odebrecht, criou a construtora Norberto Odebrecht na década de 1940. Ela ganhou robustez na ditadura militar. Foi nesse processo da ditadura militar que eles criaram esse esquema de holding, de cartel. Depois, na campanha de 1994, isso acabou se revelando. O Gaston Henrique, que era o tesoureiro do PTB, na coligação do Fernando Henrique, que era PSDB, PFL e PTB, abriu o bico, porque descobriu lá que o PL, que não era da coligação, estava fazendo rolo com Caixa 2, a história dos bônus, que os partidos vendiam para as empresas e as empresas lavavam dinheiro de Caixa 2, de sonegação de imposto, comprando esses bônus. O esquema de Caixa 2 foi montado do Clube das Empreiteiras, que agora que o José Paulo Bisol chamou no relatório de poder paralelo, sindicato da corrupção, agora eles adaptaram aí como se fosse novidade, dizendo que é o Clube das Empreiteiras. Olha aí como é que é a picaretagem. Quando eu falo, aquela história, dá vontade de dizer, eu não falei? É chato ficar falando essas coisas, mas eu posso dizer, eu não falei? Porque é óbvio. Ao contrário desse jornalismo pig, eu fui investigar, como eu já disse aqui em outra ocasião, eu fiz arqueologia da farsa do Mensalão, da farsa da Operação Lava Jato. Está aí um dado concreto que prova isso. E também o depoimento do Emílio Odebrecht. Aliás, a Operação Lava Jato é só jogar um circo por cima, porque o picadeiro está montado, com os artistas inclusive, artistas circenses. Aí o depoimento que era para ser sigiloso, eles simplesmente deixaram vazar. O Sérgio Moro saiu com a desculpa esfarrapada, dizendo que houve um descuido lá uma falha no sistema eletrônico da Polícia Federal, segundo ele, que durou 2 minutos. 2 minutos foi suficiente para todo mundo copiar
os depoimentos do Emílio Odebrecht e daquele outro executivo lá. E as perguntas que foram feitas. O que eles queriam saber exatamente? Queriam saber do tal do italiano. Aí o Emílio Odebrecht falou, não, não é, não sei, pode ser, pode não ser, quem sabe, talvez. Né, já foi outro, não, é o Antônio. Porque é isso, né? Aquele lá está com a faca no pescoço, o executivo. Ele está fazendo claramente ali uma negociata com o Sérgio Moro, ao dizer que o italiano era o Antônio Palocci. E o Emílio Odebrecht dizendo, não, tem vários italianos, pode ser qualquer um. Lógico, tem uma fila de italianos aí que eles podem acusar de acordo com as conveniências deles. E na negociata com aquele executivo, não me ocorre o nome dele agora, né, que fez o depoimento também, que foi vazado, né, está aí na internet, ele fala que é o Antônio Palocci, olha aí a negociata, a faca no pescoço, se beneficiando da negociata com o Sérgio Moro. E outras coisas mais, estão fazendo aí operações hoje no Rio de Janeiro também, no âmbito da Operação Lava Jato, lá, que tem, é importante a gente lembrar do Sérgio Cabral, né, que foi condenado por aquele juiz picareta lá, o Marcelo Bretas, clone do Sérgio Moro, né, que deu a sentença baseada num versículo da Bíblia, Eclesiastes 8, versículo 11, ou capítulo 11, versículo 8, alguma coisa assim. Já comentei aqui também. E o Geraldo Alckmin aqui em São Paulo, com o esquema do metrô, que eu já falei aqui, do Paulo Celso, que eu conheço, tive embates com ele quando eu era diretor de imprensa do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, no contrato com a Alstom. Acompanhei isso, escrevi muito sobre isso, que foi pilhado com contas na Suíça no valor de mais de 3 milhões de dólares. E o outro diretor também, Ademir Venâncio. Cadê eles? Por que o Sérgio Cabral é tratado daquele jeito e o Geraldo Alckmin não é tratado da mesma forma? E a Rosiane Sarney, que aliás acaba de ser sumariamente absolvida num caso lá de contratos na área de medicamentos, de saúde, alguma coisa assim, que o juiz Clécio Coelho Cunha absolveu, dizendo que a ideia de que o chefe do executivo, pela posição que ocupa, sempre responde pelos atos praticados por seus inferiores e hierárquicos é incorreta e tenta emplacar indesejada responsabilização penal objetiva. Quer dizer, vale para um, não vale para outro? Tem corrupção ou não tem corrupção? Por que não se apura? Porque as acusações contra o Sérgio Cabral são as mesmas que pesam aqui contra o Geraldo Alckmin e contra a Rosiane Sarney. E se for procurar, tem mais. Beto Richa, no Paraná. Se procurar, tem mais. Agora, por que acontece uma coisa de uma forma aqui e de outra forma lá? Qual é o sentido disso? Qual é a lógica disso? O que está por trás disso? Interrogação. É o circo da Operação Lava Jato que eu falei. É só jogar uma lona em cima que está montado o circo. A palhaçada, não é isso? O teatro de quinta categoria. O relatório aqui do José Paulo Bisol é mais uma prova do descaramento dessa turma da Operação Lava Jato, da mídia, de todo o processo golpista, das mentiras. Vejam como a mentira é facilmente desmontada. Ela tem pernas curtas e cabelos longos, como se diz popularmente. E aí, no fundo, está essa questão da Previdência aí, a tal da lista do Janot, as outras delações da Odebrecht, tudo envolvido nesse processo, o Michel Temer jogando pesado, a mídia jogando pesado, os golpistas jogando pesado de uma maneira geral, eles querem a reforma da Previdência, porque o Temer tem que entregar o que ele prometeu. Ele assinou lá, entre aspas, o documento Uma Ponte para o Futuro, que é o programa do golpe. E aí, vai entregar o que você prometeu ou não vai entregar? Se não entregar, desocupa, sai fora. Nós vamos pôr gente aí que vai garantir que se entregue o que se prometeu no processo do impeachment fraudulento contra a presidenta Dilma Rousseff no processo do golpe. É isso. E a coisa está pegando fogo, essa mobilização de amanhã, dia 15, certamente vai ser algo de grandes proporções. A mídia tenta jogar a água na fervura, tenta abafar aí, desqualificar a manifestação, dizendo que é coisa dos sindicatos, das corporações, coisa do tipo, mas o fato é que a coisa está pegando fogo. E isso é só o começo. Vem muito mais por aí. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.